Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante, para uns, para outros Douglas Cavalcante, o seu amigo Douglas Cavalcante, Facebook Douglas Cavalcante, ou página Projeto Vitória Cristina e a página Livro Entre os Céus e a Terra. Para outros, autor Douglas Cavalcante, autor do livro Entre os Céus e a Terra, primeiro volume, e tem também o segundo volume, Entre Céu e a Terra, editora Autografia. Bem, eu queria passar uma explicação aqui de uma revelação que eu tive no ano de 2016, já estamos em 2017. Vários amigos que eu falei na época já partiram, não acreditaram e acabou se cumprindo o que eu falei para eles. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, fala o seguinte. 15:51. Eis que vos digo um mistério. Paulo falando, o apóstolo Paulo falando. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí a pessoa falou assim, mas não... Eu postei no Facebook essa mensagem e a explicação. Mais ou menos, depois que eu dei a explicação total para ela. Ela perguntou o seguinte, mas o nosso corpo não vai ser transformado? Esse corpo que o apóstolo Paulo fala, ele mesmo, o apóstolo Paulo, fala em 1 Coríntios 15:44. Ele fala, assim como há o corpo, pare para analisar comigo. Tem que ter lógica e sentido a palavra. Assim como existe o corpo físico, carnal, que pertence a quem? A natureza, ele diz, também existe o corpo espiritual, que pertence a quem? A Deus, a natureza também pertence a Deus. Mas o corpo espiritual pertence ao plano espiritual. O plano terrestre não tem nada a ver com o plano espiritual. Eles estão ligados no momento em que nós estamos nesse corpo. Então Deus me revelou isso em 2016, porque eu tive um arrebatamento de espírito. Algumas pessoas conhecem a minha história, né? Quem lê o livro conhece a minha história. Eu tenho 2 filhos nos céus. E a minha filha era uma pessoa íntegra, de bem, 15 anos de idade, dava aula na escola dominical para as crianças, cuidava das crianças, trabalhava no evangelismo, em toda a vida eu sempre criei ela no evangelho, e de repente ela partiu. Então comecei a perguntar a Deus, cobrando ele mesmo, eu falei, eu tenho o direito de saber o porquê. O que ela fez de errado? Por que ela e não eu? Aí tem pessoas que falam, porque Deus está dando um livramento lá na frente. Poderia ser, mas não foi isso. Foi um propósito. Todos os dias eu tinha arrebatamento em espírito e me encontrava com ela. E Deus ia me mostrando cada versículo, cada passagem que eu prego durante anos na igreja. A volta de Jesus eu prego anos na igreja, não entendia porque nada estava acontecendo. E aí Deus me mostrou que o arrebatamento é do corpo espiritual. A mensagem de Mateus 24, quando Jesus fala sobre os fins dos tempos, sobre a volta dele, cada versículo daquele é com um propósito. Por exemplo, e haverão guerras e rumores de guerra. Isso sempre existiu. Sempre existiu. Tem um versículo que Jesus fala, e esta geração não passará sem que veja tudo isto. Ele está falando para aquela geração e para as demais gerações. Então Deus mostrou isso, que Jesus, na verdade, ele leva todos os dias, porque a terra vai ser transformada. Só que isso, só você comprando o livro, não tem como ficar explicando por aqui, é muita coisa. E Deus me revelou quase tudo, não foi tudo não, mas está me revelando aos poucos as coisas. E já tem amigos meus que pela minha... eu não vou ficar me exaltando, né? Mas se você quiser me conhecer mais um pouquinho, eu moro aqui em Campo Grande, tá? Meu WhatsApp é 986-316630, tá? Meu WhatsApp é 986-316630, Campo Grande, Rio de Janeiro. Então tem muitos pastores, amigos meus, em café de pastor que eu participo, né? Jantar de pastores, que eu comento sobre o assunto, por eles de conhecer a minha integridade e a minha seriedade, o meu testemunho de vida na minha redondeza e na família, estão começando a investigar também. Estão começando a procurar informações sobre esses fatos e essas coisas. Então eu expliquei a ela se convenceu,
E eu vou falar mais ainda para você. Eu não falei isso para ela, mas vou falar para você o que eu falei para os meus amigos. A maior prova do que eu estou falando, vai chegar o dia de você partir desse mundo. Você não vai ver Jesus. Você não vai ver Jesus do jeito que ensinaram aí. Que eu aprendi também. A interpretação está errada. Ah, vou ver com os meus olhos. A Bíblia não diz isso não. Diz que todos os verão. E se encontrarão com eles nas nuvens. Nós vamos se encontrar com Jesus nas nuvens. Mas todo esse processo é no plano espiritual. Pessoal, acorda. Nós não somos o corpo físico, nós somos o corpo espiritual. Nós não somos a carne, somos o espírito. E conosco a gente leva tudo, daremos conta de tudo. O conhecimento, nós somos a consciência. Então, a ciência está investigando isso, a ciência quântica já está quase chegando já à conclusão. Aí você fala, mas eles estão chegando provando. E a gente não, a gente acredita pela fé, é diferente. Eles não, eles vão provar de que o espírito existe, que existe um plano espiritual, que está acontecendo muita coisa. Eu me lembro que antigamente ninguém sabia a revelação do livro de Daniel. E de uns anos para cá, muitos pregadores começaram a pregar e a explicar o livro de Daniel. Se você for ver, é tudo intercalado. Está tudo conectado, o que está acontecendo no mundo e nas nossas vidas. E todas as religiões e filosofias também fazem parte, porque Deus trabalha com tudo e com todos. Nós não estamos aqui por acaso. Mas eu vou deixar uma mensagem que a Vitória deixou antes de ir embora, minha filha partir. Com 15 anos, 5 meses depois da partida dela, ela deixou 2 frases no Facebook que eu falo no livro. Estamos aqui, mas nós não somos daqui. E a segunda frase que ela deixou, uma menina de 15 anos deixou isso, eu não ensinei isso a ela. Isso prova que ela veio com um propósito. Ela deixou a segunda frase, somos visitantes, mas não habitantes da terra. Então eu vou concluir o que eu falei, eu vou falar para você. Você vai morrer, e quando você morrer, você vai ver o seu corpo, como eu vi no arrebatamento. Quando eu fui arrebatado, eu vi o meu corpo deitado na cama. Você vai sair desse... Você vai ser recebido pelos anjos, outros dão o nome de espíritos de luz, outros dão o nome de seres de luz, mas vai ser recebido se você for uma pessoa de bem. Se você for uma pessoa de mal, pessoa ruim, só planta o que... vai colher o que plantou. Então, você vai ver Jesus. Vai ser recebido por Jesus. Jesus vai te receber nas nuvens. Aí, de repente, você fala, não, mas eu não aceito, eu não posso passar pela morte. Eu queria te dizer uma coisa para concluir. Foi o que eu falei agora, vou te falar o que eu falei com a menina. Jesus passou pela morte. Os apóstolos passaram pela morte. Pode observar, todos eles passaram, os profetas todos, e até os dias de hoje as pessoas continuam passando pela morte física, para receber o corpo espiritual. Aí sim você vai receber o corpo espiritual, depois de passar pela morte física. E quando você morrer, fisicamente, você vai olhar o seu corpo e vai lembrar do pastor Douglas. Você vai lembrar do irmão Douglas. Tá bom, pessoal? Eu falo com convicção. E o que eu estou falando é fato, porque eu vi. E foram de 5 a 6 vezes que fui arrebatado e vi meu corpo. Uns dão o nome de desdobramento, cada um dá um nome aí, as religiões, seitas, a igreja evangélica dá o nome de arrebatamento. E vou te falar com coração, é fato. E você vai ver. Você vai ver o seu filho crescer, te dar netos, e Jesus não vai voltar da forma que está pensando, não. Ele volta para o corpo espiritual. Então fica essa mensagem. E quando chegar a sua hora, tu vai lembrar de mim, se você não está acreditando. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai.